Olá, gente! Meu nome é Ana Clara, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre parasitologia, né? Então, nós vamos abordar um pouco sobre a evolução da parasitologia, o que é protozoário, né? As características, o ciclo biológico e um pouco das doenças. Nós vamos falar de umas duas principais, assim, aqui mais no Brasil, que é a doença de Chagas e a da malária. E um pouco da etinoboeba, que é uma doença assim que a maioria não sabe mais ou menos o que é, e também é um pouco diferenciada do que a gente já é conhecida, né? E futuramente nós vamos falar um pouco sobre, né, a malária e doenças de Chagas. Mas, professora, o que é protozoário? Protozoário, eles são seres unicelulares, eucariotes e heterotróficos. Então, esses seres, eles podem ser de olho nu também, tá? E tem um deles, tem os protozoários que vivem em vida livre, né, que são vida aquáticas, mas tem protozoários que são parasitas. O nosso foco aqui mais vai ser sobre parasitas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um, só que vamos focar mais no parasitário. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre a evolução da parasitologia, né? Vamos voltar lá no Renascimento, né, entre o século XV e XVI, onde teve uma evolução muito grande, né, sobre as doenças de parasitas ou parasitárias, onde Carl von Linné descreveu 6 vermes, né? E um deles, que a gente também conhece bastante, são as lombrigas e os vermes, né? Que são Acaris lombricoides e Acaris vermiculares, né? E ali, sobre esses avanços na parasitologia, também teve bastante as descobertas assim mais importantes para a história, né? Que foi a malária, doenças de Chagas e taxoplasmose. As principais, assim, que a gente conhece bastante, a malária, né, e a doença de Chagas, que a doença de Chagas aconteceu aqui também no Brasil, né, onde foi descoberta. E nós vamos agora falar um pouco de características, sobre vetor, sobre hospedeiro, infecção, infestação, nós vamos saber a diferença sobre todos. Se ele vai ser um ectoparasita e endoparasita, se vai ser o vetor mecânico ou biológico. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre cada um deles para que nós podemos entender cada parasita. Então, nós vamos começar com o hospedeiro. O que é hospedeiro? O hospedeiro, ele vai abrigar o parasita. Então, o parasita abrigando ali, ele vai usufruir do metabolismo do hospedeiro, né? Ele vai ser um indivíduo que ele vai roubar os nutrientes para a sua sobrevivência. Então, quanto mais a gente come, e se a gente tiver um parasita entre nosso intestino, o que vai acontecer? Antes do nosso intestino absorver esses nutrientes, vai ser o contrário. Os parasitas que vão roubar os nutrientes, acabando com que o parasita fique, né, ele sobreviva no hospedeiro, só que a gente vai ficar sem energia, vamos ficar cansados, alimentação também bastante fome, e tem parasitas que são específicos e são determinados, né? Então, algumas espécies eles podem causar doença no hospedeiro e outras possam mesmo só sofrer mesmo no seu nutriente ali que está, né, que ele está consumindo sem pagar aluguel, né? Vamos dizer assim, do seu hospedeiro, né? Nós vamos ter o hospedeiro definitivo e intermediário. Como que vai ser, professora? Então, o definitivo, ele é um parasita, né, que ele vai ficar ali, ele vai se hospedar, né, em você, e ele vai estar ali na sua fase de maturidade ou sexual. Já o intermediário, ele vai o exemplo que a gente tem, né, de definitivos é o agente causador da malária, né, que é o plasmódio. Já o intermediário, ele vai se hospedar na fase larval ou reprodução assexuada. A gente pode chamar ele também de vetores, tá? E um exemplo, assim, mas não tem nada a ver, só que é um exemplo onde vai ter o Aedes aegypti, né? E o vetor do vírus. Então, ele que vai carregar o vírus, né? Ali, ao picada, vai transmitir. Um exemplo, nós não vamos dizer que é isso, porque a gente tá falando de protozoário e não de vírus. Beleza? Vamos ter os vetores mecânico e biológico. O vetor mecânico é igual ao do vírus que eu acabei de falar. O que vai acontecer? Ele vai ter a função de transportar o parasita, né? Só que ele não vai ter contato diretamente com o ciclo biológico desse, né? O ciclo de vida desse parasita. Então, vamos supor que ele vai ser só um encarregador para chegar ali e entregar a encomenda, né?
mas a encomenda vai ser um parasita na gente. Essa é a ideia, o medo. Mas também nós vamos ter o vetor biológico. O vetor biológico ele já vai transportar e vai estar relacionado ao ciclo de vida do parasita. Ó, o vetor mecânico, ele é o encarregador, certo? Que ele vai levar, mas não tem nada a ver com a treta. Já o biológico, ele já é mais o chefe. Tipo, se ele vai estar ali, ele vai transportar, mas ao mesmo tempo, ele vai ter relação ali com aquele parasita. Tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre ecoparasita e endoparasita. Vamos ter dois tipos de parasitas ali. O ecoparasita, vamos já lembrar de fora. Então, ele vai precisar de oxigênio e ele vai viver no meio externo do hospedeiro. Um exemplo que nós temos é o bicho de pé, né? O bicho de pé, ele vai viver ele é um parasita, que ele necessita do hospedeiro, mas ele não vai causar tanta... Vamos falar... Ele não vai danificar tanto o hospedeiro porque vai ser um meio externo. E o meio externo a gente consegue, né, cuidar. Agora, o endoparasita dentro, nós vamos ter já, né, que o parasita ele vai precisar daquele hospedeiro e necessitar da sua fonte nutritiva desse hospedeiro. Então, isso causando já vai danificar mais o hospedeiro, né, vamos dizer assim. As quantidades de hospedeiros, vamos dizer assim. Monoxênico e heteroxênico. O monoxênico, ele completa o seu ciclo de vida em um só hospedeiro, né? Já o heteroxênico, ele precisa pelo menos de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Olha que interessante, né? Então, ele vai passar de um para o outro, e isso também pode acontecer também na sua parte ele tá ali evoluindo, mas a parte ele vai passar para outro hospedeiro e ele terminar o seu ciclo de vida, né? Vamos ter a diferença de infestação e infecção. A infecção é uma invasão de colonização, né, no organismo que o hospedeiro tem, né? E os parasitas vai ser uma parte mais interna, que a gente tem um exemplo da giardia, né? A giardia ela vai ter um exemplo mais de um parasita, né? Então ele vai ser um parasita certo? Endoparasita, e vai ser uma infecção, ele vai causar infecção, ele vai causar uma doença ali naquele hospedeiro. Já a infestação, o ataque vai ser por uma parte externa, não tem como ser interno, mas vai ser por uma parte externa. Um exemplo que nós temos os piolhos, né? Então, quem aqui já não teve piolho? Então você teve uma infestação de parasitas, só que de parte interna, que são os piolhos. Piolhos também são parasitas que eles necessitam também de estar na gente, né? Pra pegar as nossas partes nutritivas que estão aqui na nossa cabecinha, né? Vamos falar agora sobre ciclos biológicos, né? Nós vamos ter 2 ciclos, que é o ciclo monoxênico e heteroxênico, que nós acabamos de falar um pouquinho lá embaixo, lá em cima. Lembrando que o monoxênico é onde que ele precisa de um hospedeiro para ter seu ciclo de vida, né? Então, vai ter a ingestão de larvas, o desenvolvimento do verme, né, adulto dentro do homem. Isso, eles vão liberar os ovos, esses ovos eles vão ser ingeridos por animais ou porcos ou algo do tipo, e consequentemente, né, consumido pelo homem. Então vai ter de novo a ingestão de larvas, o desenvolvimento do verme adulto no homem, a liberação de ovos, e poder ir fazendo, né, novamente. Aqui a gente tem um exemplo, né, que tem animais que podem ingerir, são porcos e bovinos. Nós vamos ingerir esses animais. É pesado falar assim. Nós vamos ingerir esses animais, mas nós vamos ingerir eles, a carne deles. Automaticamente vai estar infectada, consequentemente nós vamos já ser transmitida por esse parasita. Isso causando a doença, tá? Já o ciclo heterogênico, ele vai passar de hospedeiro para hospedeiro. E aí ele é um ciclo maior por ser de hospedeiro para hospedeiro. Vai ter a eclosão dos ovos na água, certo? A água vai estar contaminada por esses ovos. Vai ter a infecção, da infecção vai ter o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento vai ter a liberação. Na liberação, eles vão penetrar pela pele, certo? Essa é a parte do... vamos falar um pouquinho mais sobre os caramujos, né? O que vai acontecer? Ele vai estar ali no caramujo, né? Ele vai começar já evoluindo nesse caramujo. Do maramujo, ele vai ter o desenvolvimento miriáceo. Nesse movimento, ele vai ter a liberação da cercária. Na liberação da cercária, vai ter a penetração das cercárias na pele.
Isso vai ter isso vai ter a invasão na circulação sanguínea. Na circulação sanguínea vai ter o desenvolvimento já do verme adulto, vai ter a cópula do produção dos ovos, né? O movimento dos ovos no intestino e a liberação dos ovos nas fezes. E isso já causando um novo ciclo, fazendo novamente um pouco sobre malária, certo? Professora, o que é? Nós sabemos que somos protozoários, né? Então, assim, a malária ela foi um ponto muito importante para a descoberta na parasitologia. Charles Louis Alphonse Leven, ele foi enviado para Argélias em 1878 para investigar a causa dessa doença, né, na comunidade ali daquela região. E então ele começou a investigar, né, o que estava acontecendo. Só que só em 1880 ali começaram já, né, as descobertas ali, começou já a ter as pesquisas mais avançadas, né? Para perto mais da doença, o que estava acontecendo. O que ele fez? Ele verificou o sangue de um soldado que estava com essa doença, né? Que estava doente. E ele começou a observar os globos vermelhos estavam tendo uma coisa muito estranha. O que era? Era tendo córpulos que eles se movimentavam ativamente, então era muito. Então foi ali que ele começou já a entender que era um parasita. Já o Warren Woss, ele investigou a teoria do mosquito. Como que aconteceu? Ele começou a saber que era pelo mosquito, né? Então ele começou a estudar, ele pegou esses insetos, ele coletou esses insetos e começou a estudar esses insetos. E ali ele começou a alimentar os mosquitos de sangue. Foi aonde que teve a primeira evidência que a fêmea do gênero Anopheles, né? Ela tinha o parasita. E esse parasita, ele analisou a presença, né? Onde também que na sua parte bocal tinha esporos, né? Nas glândulas salivares desse mosquito. E foi aí que ele percebeu que o mosquito, ele transmitia através da picada. Olha que interessante. Então, essa doença, ela é infecciosa, febril, né? E aguda. Então, é uma doença ela é uma doença trágica, né? Por ser febril e ainda aguda. Os sintomas são calafrios, febre alta, dores de cabeça, musculares, taquicardia. E por vezes também a pessoa pode também ter delírios, tá? Então essa infecção, ela vem do agente Plasmodium follicularis, né? Onde a infecção é transmitida através da picada, que vai direto para a corrente sanguínea do hospedeiro, ali causando a infecção e a doença, né? Hoje em dia, nós já temos, né, o tratamento certo, que é medicamentos que possam, né, eliminar, né, e matar esse parasita. Só que naquela época não. Então foi quase igual ao vírus, né? Onde que a gente ficou um ano ali sem ter a descoberta da vacina, porque estavam descobrindo que vírus é isso, porque era um novo parasita, era uma nova coisa. E aí, agora, né, tá tudo bem, a gente já consegue se tratar e tudo bem, tá? Nós vamos falar agora sobre doença de Chagas. A doença de Chagas, ela foi descoberta por 2 médicos, né? Eles foram até o município de Minas Gerais em 1909, né? Que é o médico Oswaldo Gonçalves Cruz e o Carlos Justino de Chagas. Então, eles foram a esse município do interior, né, onde eles perceberam que tava tendo habitantes que através desses habitantes, eles haviam dito que tinha um inseto que era hematófago. O que isso significa? Que esse inseto, ele pode também se alimentar por sangue e ele pode ter o vetor, né, de infecção, o vetor biológico, né, por transmissão de um agente infeccioso, né, um parasita. Então, qual seria esse inseto? Seria o barbeiro, né, que é bem conhecido, a gente chama ele de barbeiro. E ao examinar, né, alguns exemplos que eles coletaram desses insetos, que eles foram capturados, foi encontrado o parasita, né,
E ali começou os estudos, onde o Dr. Oswaldo Cruz, né, ele infectou, né, ele inseriu esse agente em macacos. Então, após ele inserir esse agente etiológico, ele ficou então, após 20 e 30 dias sobre esses macacos, foram examinados e foram tendo sinais, foram tendo sintomas. E ali, apareceu uma semelhança, né, do parasita flagelado. E ali no sangue dos macacos. Assim, então, o Carlos Chagas, ele examinou crianças e encontrou também parasitas em camundongos. Flagelados também, os parasitas flagelados em camundongos, e ali ele inseriu, né, nos camundongos também. E ele demonstrou o ciclo biológico da doença de Chagas, né, desse agente transmissor. Então, o parasita que está no barbeiro, ele é denominado por Trypanosoma cruzi, que vai ser a transmissão desse agente, certo? E essa transmissão também pode ser também por fezes, né? Onde que vai depositar ali o agente etiológico, ele vai ficar na pele do hospedeiro. Na pele desse hospedeiro, ele vai penetrar até o organismo. Ou então ele pode entrar também pela mucosa dos olhos, né? E também pelo doador de sangue. A pessoa que está infectada, não está sabendo, não está tendo sintomas, automaticamente vai passar, né, para outra pessoa, né? Mas isso não acontece porque sempre fazem exames, né, para doar. Agora, nas gestantes também pode ter a pessoa que esteja infectada, ela pode transmitir para o filho, né, através da placenta. E nós vamos ter os sintomas, né? Nós vamos ter a fase mais aguda, que é a fase onde que a pessoa tem febre alta, tem falta de apetite, tem edemas, edemas são, né, inchaços, aumento de baço, aumento de fígado. Já tem também, nós vamos ter também a fase crônica. A fase crônica, ela é onde que o hospedeiro ele não vai sentir, não vai ter sintomas. Então ele não vai sentir, ele vai estar com aquele parasita ali dentro, só que ele não vai sentir. Automaticamente ele não vai ter sintomas, então vai passar pelo período, não vai sentir nada. E isso pode, né, se alentando pro coração e também pro aparelho digestivo, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado também quando se Chagas, né? Quem não tem esses sintomas, né? E saber. Aí vai saber também através também de exame. Vamos falar hoje sobre etinomoeba, só que a gente vai falar sobre a etinomoeba histórica. O que vai acontecer? Esse agente etiológico, ele é da amoebiese. Então, o que nós vamos fazer? A contaminação desse agente, ela é feita por água contaminada ou alimentação, tá? O que vai acontecer? Vai ser transmitido pelo cisto maduro. Então, a pessoa, ou humano, né, ou quem for, inserir esse agente, vai ter um cisto maduro, certo? Com esse cisto maduro, vai iniciar a infecção. Como? Vai ser ingerido, passado pelo estômago. Do estômago, vai para o intestino delgado. No intestino ainda delgado, passando, ele vai ter a divisão dos trofosóitos. A divisão desses trofosóitos vão ser passados pelo intestino grosso. Passando pelo intestino grosso, eles vão aderendo, né, à mucosa do órgão, que vai ser a do intestino grosso. O que vai acontecer? Eles vão desprender a mucosa do intestinal, né? Então, então, eles vão se alimentar de substâncias que são nutritivas, que estão no citoplasma. Isso causando o quê? Eles vão se transformar em pré-cistos. Na transformação de pré-cistos, eles vão secretar uma membrana, eles vão secretar essa membrana e transformando em cistos. Mas aí o que vai acontecer depois? Vai ter a fezes, eles vão sair pelas fezes, certo? Saindo pelas fezes, eles vão voltar se a pessoa ela não tiver uma higiene certa, uma educação sanitária mais assim, tipo assim, de ter lavagem, de ter limpeza, local mais limpo, não pode acontecer essa disseminação.
Caso aconteça, o que vai acontecer? Isso vai ser porque as condições são precárias e a educação sanitária naquele local é bem precária. Então, pode estar sujo ali, automaticamente pode pegar em locais que esteja contaminado e automaticamente passando na água, da água, então, para alimentação, e isso causando, né? É bem difícil de ter, mas quem tem essa doença, né? Os sintomas são dores abdominais, febres, calafrios, até diarreia. E essas doenças pode a fase mais grave é onde pode levar à morte, né? Mas também por conta também da diarreia. Tá bom? Gente, muito obrigada. Aqui acaba a aula. Vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês saberem mais. Lá no livro tem mais doenças, tem mais protozoários. Aqui eu trouxe mais ou menos as principais, pra vocês entenderem mais um pouco. E um exemplo de outra totalmente diferente do nosso ver, tá bom? E também do nosso conhecimento. Gente, muito obrigada e até a próxima.